Em 2007, eu entrei para a Faculdade Católica de Angola, e ele era meu colega de turma. Mas nós já nos conhecíamos porque ele é primo dos meus primos, né? Então nos chamávamos de primos por conveniência, né? Mas nós éramos colegas na universidade e depois de um tempo começámos a namorar. E foi um namoro assim bem intenso, né? As famílias já se conheciam praticamente, né? Mas nós, assim, namorávamos, o relacionamento era nosso, mas eu frequentava a casa dele. Eu ia para a casa dele, íamos para a escola, saímos da escola, íamos para a casa dele, ficávamos, namorávamos, eu ia para a minha casa, passava, ou assim, muitas vezes passava o dia em casa dele também. E a mãe dele conhecia o meu pai, porque a mãe dele, quando mais nova, tinha sido apaixonada pelo meu pai. Então que ela num belo dia liga para o meu pai e diz que eu passava a vida em casa dela e que se um dia aparecesse grávida, que a culpa seria minha, porque eu é que colava o filho dela, porque é que andava atrás do filho dela. O meu pai pegou, ligou para a minha mãe para chamar a atenção. À noite, a minha mãe chamou-me, ralhou comigo, disse que uma menina não podia passar a vida em casa dos homens e não sei o quê, papapá, enfim. Só sei que eu fiquei muito indisposta, mas eu não sabia que o meu pai sabia. Bem, eu ia para a universidade de autocarro, mas o meu pai levava-me até a paragem do autocarro. E no dia seguinte, a caminho da paragem, o meu pai começou a falar, né, que uma menina não podia estar sempre atrás dos rapazes, que se tivesse, né, davam nomes à menina, os nomes que nós bem sabemos, enfim. E uma coisa é a minha mãe me chamar a atenção. Por isso, outra completamente diferente era o meu pai me chamar a atenção. Então que aquilo caiu muito mal, eu fiquei muito indisposta. Fui para a escola, ele estava lá, e eu decidi que eu não iria mais para a casa dele. E nós continuamos o nosso namoro, passávamos o dia na escola juntos, ou íamos para uma pensão, um hotel, para ficarmos juntos, mas eu já não entrava para a casa dele. O máximo que acontecia era eu ir e ficar no quintal. E assim, né, sempre que eu viajasse, eu comprava presentes para ele. E houve uma vez que eu fui para o Brasil, voltei, trouxe-lhe umas havaianas e ele chegou a me dizer que a mãe dele lhe tinha dito que se um dia nós acabássemos, eu iria lhe atirar na cara tudo o que lhe tinha oferecido. E aquilo irritou-me, né? Já me tinha irritado a situação dela dizer que eu passava a vida atrás do filho dela. E ele disse que eu não queria saber, para ele não me dizer nada com relação à mãe dele. E passou. Teve uma situação que nós estávamos no quintal da casa dele e ele deu-me um estalo na cara. Eu devolvi-lhe, fiquei super chateada, ele pediu desculpa e disse que não voltava a acontecer. E eu desculpei. E assim, para mim a gota d'água foi quando ele vinha sempre picar, né, dizer que a mãe dele teve um dia que eu explodi. Ofendi a mãe dele, disse que não queria saber. Ele disse, ele né, ficou chateado por eu estar a ofender a mãe dele, defender a mãe dele. Ele disse que ele só estava a defender por ser mãe dele. Mas que se ele não quisesse que eu tivesse aquela atitude, que ele parasse de me dizer as coisas que a mãe dele lhe dizia. Eu não sei se ele era inocente, se... Não vou chamar de burro, eu não sei o que é que se passava, mas ele, tudo que a mãe dele lhe dissesse, ele vinha me dizer. E eram coisas que me chateavam. E assim, o namoro depois de um tempo começou a desgastar, né? Eu comecei a perder o interesse. Eu dei uma abertura de conhecer alguém
de começar a gostar dessa pessoa, mas não tive nada com a pessoa, né? Então que num dia nós fomos a uma pensão para estarmos juntos, só que num certo momento eu perdi a vontade de estar com ele. E ele disse que não estava bem, que não queria e que eu achava que estava a gostar de alguém e que se calhar era melhor terminarmos. Ele ficou todo revoltado, chamou-me nomes feios, né? Nomes que homens sem fundamentos utilizam para magoar ou difamar uma mulher. Chamou-me nomes e ele disse que não queria ficar lá, que eu ia-me embora. Ele pega e dá-me um estalo na cara. Aí a minha tampa saltou e ele disse que era a última vez que ele me iria tocar, que era a última vez que ele iria olhar para mim, que eu já não queria mais nada com ele, que eu só queria ir embora. E ele ainda disse, mas já pagamos. Eu disse que não queria saber, porque, aliás, naquela vez, naquele dia, quem pagou fui eu, então que eu não queria saber do dinheiro, eu só queria ir embora. Fui-me embora, o namoro acabou. Nosso namoro durou 8 meses. O namoro acabou. E depois ele foi vendo outro país, eu também fui vendo outro país. E depois de 10 anos, ele voltou a mandar mensagens. Aliás, ele mandou-me uma foto minha, tipo o passe que ele tinha na carteira. E ele começou a, assim, né? Ver-me com conversas que lembrava dos nossos momentos, do tempo em que namorávamos. Lembrava-se até das roupas que eu usava. Porque, assim, durante o tempo de namoro, o nosso namoro foi bom. Nós éramos muito amigos, nós éramos cúmplices. Ele me dava muita força, muito suporte, né? Ele ia caminhar comigo porque eu cresci magra, mas depois comecei a ganhar... Comecei a engordar, comecei a ganhar, né, massa. E ele caminhava comigo, éramos muito amigos, só que chegou uma altura que já não dava. E ele, depois de 10 anos, ele me veio com essas conversas que tinha saudades, que se ele se tornou no homem mulherengo, que ele era, a culpa era minha. Um monte de coisas que eu preferi ignorar, porque para mim era indiferente. Teve uma vez que ele foi ao país onde eu estava, foi pela primeira vez, e pediu-me ajuda. Eu fui com o meu namorado, que hoje é meu marido, buscar, apresentei-lhe, claro que não disse que ele tinha sido meu namorado, né? O meu marido sabe que ele é primo dos meus primos. Ele também já tem a parceira dele. Mas uma coisa que me chateia, que me faz ficar assim na impercebência, né? É que ele volta e meia manda mensagem que tem saudades, né? Que se lembra do que nós passamos, enfim. E eu lhe disse que era melhor ele parar com isso, até porque cada um já fez a sua vida. E que se ele continuasse assim, né? Eu ia deixar de falar com ele. Eu sinceramente não sei se ele é uma praga ou uma cruz que eu sou obrigada a carregar a minha vida toda. Olá, voz da Rassi! Bem, a história de hoje é de uma amiga que teve um relacionamento... Sinceramente, eu não sei se ela só namorou com o rapaz ou namorou com o rapaz e com a mãe dele, né? Porque a mãe dele se metia em tudo. Mas pelo que eu pude perceber, eles ainda eram novinhos. O que não apaga, né, certas situações. Né? Ele se tornar agressivo por receber um não. Claro que ela cortou, né? Devia ter cortado a primeira, cortou a segunda vez, cortou, seguiu a vida dela. E quanto às mensagens, eu vou dizer o que eu acho. Quanto às mensagens que ele mandou depois de 10 anos. Assim, eu acho que quando nós acabamos um relacionamento bom e depois meio que nos perdemos porque
quando o nosso relacionamento seguinte não é nem metade do que o anterior foi, nós começamos a comparar, né? Em vez de esquecermos o que passou, nós comparamos. Então ele comparou tanto que os anos foram passando e ele ficou, né, em 2007, que foi o ano em que eles começaram a namorar. E assim, temos pena. E se hoje ele continua com isso, eu acho que o melhor é bloquear. Porque uma pessoa que não entende o que é não, que não entende o que é não quero falar sobre isso, que não entende que o passado tem de ficar no passado, principalmente quando vocês já têm as vossas vidas feitas, organizadas, né? Cada um com o seu parceiro, o respeito tem de partir de ti. Se ele continua com isso, tu é que tens de cortar, nem que tiveres de lhe bloquear, nem que tiveres de parar de falar com ele, porque tu hoje és uma mulher casada, tens filhos. E assim, eu no teu lugar, ou cortava mesmo, ou bloqueava, porque assim, não dá. E o que é que eu desejo? Desejo que sejas muito feliz. E a vida segue, claro, as boas memórias ficam, o resto é para pagar, tá bem? E quanto a vocês, meus amigos, eu quero que vocês comentem, que vocês partilhem, se alguém já passou por uma situação parecida, que conte nos comentários, que mande mensagem, conte a sua história, que nós estamos aqui para isso, que eu estou aqui para isso. Por isso, mandem-me as vossas histórias. Beijinho da Rossi e até a próxima história.